Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro. Nós estamos na 32ª semana do Tempo Comum. E eu me alegro muito com a sua presença aqui no nosso canal. Todos os dias nós estamos aqui meditando a Santa Palavra de Deus. Eu estou aqui em Capoeiras, realizando mais uma visita pastoral, e eu peço a oração de todos vocês. Eu gravei esse vídeo antes de sair de Garanhuns, mas aqui estou em Capoeiras, uma cidade da diocese, em mais uma visita pastoral. Até o final do ano ainda terei mais outra. Peço as orações pelo bom êxito, para que a missão apareça com toda força da parte do bispo, da parte dos sacerdotes, da parte dos leigos e leigas. Sejamos de fato uma igreja missionária, como pede o Papa Francisco, como pede o Santo Evangelho. E o texto da liturgia do Evangelho de hoje é de Lucas 17, de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no tempo de Jesus, o território que antes tinha sido do pai Herodes Magno, depois de sua morte, o território foi dividido entre 3 dos seus filhos. Arquelau ficou com a Judeia e a Samaria, Herodes Antipas ficou com a Galileia e a Pérea, e Herodes Filipe ficou com a região do extremo norte, a Itureia, Traconítide, Gaolanítide, etc. Depois Arquelau fez um monte de bobagem no seu governo, os romanos o depuseram e no lugar colocaram prefeitos, governadores romanos que administravam diretamente ligados ao Império Romano. Bom, a região da Samaria, apesar de politicamente estar sob o governo deste prefeito romano, deste governador romano, mas na verdade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso e até do ponto de vista étnico um pouco, é muito diferente, tanto da Judeia quanto da Galileia. Aí nós temos uma população, os samaritanos, que são acusados pelos judeus de serem uma população misturada, que se casou com estrangeiros, que não cumpriu as leis de pureza ritual, considerados praticamente como estrangeiros. Não vamos entrar no mérito histórico dessa conversa, mas para dizer, os judeus tinham verdadeira ojeriza aos samaritanos.
O bonito é perceber que Jesus, na sua subida a Jerusalém, passa por cidades da Samaria, pelos povoados da Samaria. Aliás, é um dos pontos importantes a sensibilidade do evangelista São Lucas para com os samaritanos. São João também, e muito provavelmente Lucas aqui dialoga com uma fonte que é comum a ele e a João. É bom lembrar de João capítulo 4, a samaritana, em torno do poço de Jacó, ela se torna a grande missionária, a grande evangelizadora numa cidade da Samaria. Então, há uma sensibilidade, tanto de João quanto de Lucas, para com os samaritanos, coisa que não acontece nos sinóticos. Aí aparece a cena, 10 leprosos. 10 leprosos aproximam-se de Jesus e suplicam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Elemento central no Evangelho de Lucas é a compaixão de Jesus. É tão bela essa palavra, tanto na língua hebraica quanto na língua grega. O verbo splanchnisomai, ter compaixão, é o movimento da mãe que nas suas entranhas, no seu útero materno se revolve de sentimentos para com o seu filho. Jesus tem compaixão daqueles 10 homens. Jesus sabe que eles são excluídos, marginalizados, estão fora do ambiente familiar, da convivência comunitária. Basta que você vá ao livro do Levítico, do capítulo 11 ao capítulo 17, aí encontramos as regras de pureza ritual. Para a lepra, especialmente os capítulos 13 e 14. É muito interessante, eles estão completamente fora do convívio social, até mesmo da família. Esse grito, tem compaixão de nós, é ouvido, chega ao coração de Jesus. Jesus é compaixão por excelência, é misericórdia. A sua missão se caracterizou exatamente por essa via da caridade, a via da misericórdia. E Jesus quer curá-los, mas ele encontra um caminho, uma estratégia, na verdade. Jesus manda que eles se apresentem aos sacerdotes de Jerusalém. Os sacerdotes eram responsáveis não somente de darem o diagnóstico. A lepra no tempo de Jesus não era somente a doença chamada hanseníase nos dias de hoje. A lepra era um fenômeno muito mais amplo, envolvia várias doenças de pele, até mesmo mofo, mofo nas casas, nas roupas, etc. E era o sacerdote que deveria dar o diagnóstico de uma mancha, de uma ferida que não cicatriza. E depois era também o sacerdote que deveria dar o veredicto de que de fato houve a cura. E eles estão caminhando para o templo, para os sacerdotes, e no caminho ficam curados. É bonita essa expressão. Enquanto caminhavam, ficaram curados. Lembrem que Jesus está caminhando para Jerusalém, caminhando para a cruz. O discípulo, na verdade, só fica curado plenamente se estiver caminhando com Jesus para Jerusalém. Se continuamente ele estiver no caminho e a caminho da cruz, a caminho da experiência salvífica por excelência. No Evangelho de Lucas, Jerusalém é o centro fundamental da salvação. Curados, apenas um deles, retorna a Jesus para agradecer-lhe. Ele volta, glorificando a Deus em alta voz, atira-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradece. E este homem, que foi capaz desse gesto tão reconhecido, tão sensível, ele é um samaritano. Isto é, não há nacionalidade para o amor.
Não há etnia para a compaixão. Não há nacionalidade para a gratidão. E a grande temática do Evangelho de hoje é a gratidão deste homem a Deus. Tornar-se agradecido. Perceber que nada teria mudado em sua existência se não fosse a intervenção salvífica de Deus. Nós pedimos tanto e agradecemos pouco. O Evangelho de hoje é um grande convite a esta experiência da misericórdia de Deus, mas, sobretudo, a experiência do agradecimento. Na língua portuguesa, a nossa expressão de agradecimento é muito bonita. Muito obrigado. Eu sou tão grato a você que eu fico obrigado, de certo modo, a amá-lo. Diferentemente de outras línguas, das línguas saxônicas, germânicas, o nosso português tem esta expressão que nos coliga existencialmente com a outra pessoa que nos faz o bem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu és a fonte de toda vida. Tu purificas a nossa lepra. E a nossa lepra, fundamentalmente, é o pecado, que nos retira da comunhão, nos retira do convívio comunitário. Muito obrigado, Senhor. Jesus então intervém e diz: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Fé, gratidão, misericórdia são temáticas que perpassam todo o texto do Evangelho de hoje. Rezemos então no dia de hoje esta experiência bonita. As lepras que nos acompanham, não obstante as nossas muitas lepras, nós estamos caminhando e subindo com Jesus para Jerusalém. Em Jerusalém acontece o mistério pascal. Somente Jesus pode nos curar e nos devolver a graça do convívio familiar e comunitário. Curados, voltemos como aquele samaritano que volta para agradecer. Jesus intervém, reconhecendo a sua fé e, ao mesmo tempo, que esta fé é o motivo da cura. Fé, gratidão, cura, misericórdia. Caminho que conduz à cruz em Jerusalém. Sejam estes os temas da nossa oração no dia de hoje. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.